Uma boa tarde a todos. Professor Marco Antônio hoje aqui com vocês. Nós vamos falar de um assunto que tem pouco material didático a respeito, mas é um assunto bem interessante. São as transformações geométricas. Basicamente, eu vou falar de 3 transformações geométricas: translação, reflexão e rotação. Começando pela translação. Definição: é uma isometria, isto é, mantém distância, ângulos e áreas. Ou seja, tudo que é isometria mantém a distância, mantém os ângulos e mantém as áreas. Assim sendo, na translação, a figura apenas se desloca, mas conserva todas as suas características geométricas. Então, se você tem um triângulo e vai fazer uma translação com ele, esse triângulo vai ter as mesmas medidas de lado, as mesmas medidas de ângulo, a mesma área, mesmo perímetro, mesmo tudo. Só vai se deslocar. E como é que isso acontece? Aqui tem na linguagem de transformação linear, txy igual a x mais a e x mais b, onde a e b são números reais. Na prática mesmo, isso aí que é transformado em vetores. Então, eu escrevi aqui, na maioria dos exercícios, as translações são determinadas por vetores. Vamos ao exemplo, para você entender melhor. Vamos transladar inicialmente um círculo de centro, esse círculo aqui de centro C em vermelho, centro de coordenadas menos 2, 2 e raio 2, através de um vetor do vetor 1, 6 e menos 2. Amigo, isso é muito simples. Para você fazer essa translação, basta você somar a abscissa do centro, meia dúzia, e a ordenada do centro, menos 2. Ao fazer isso, a abscissa passa a ser 4 e a ordenada passa a ser 0, e você tem esse centro G aqui, do círculo transladado. Se o raio dele é 2, está aqui a construção. Bastante simples encontrar o centro do círculo transladado. Observe o triângulo agora. Triângulo A menos 3, 2, B 2, 5 e C menos 1, 3. Quero transladar pelo vetor U 3, 2, esse vetor aqui. 3, 2. O que eu vou fazer? A cada abscissa ordenada dessa, nas abscissas eu somarei 3, nas ordenadas eu somarei 2. Aí no caso, ó, menos 3, 2, quando eu somar 3 passa a ser 0, o 2, quando eu somar 2 passa a ser 4. Então o ponto refletido, o ponto transladado, desculpe, vai ser 0, 4. O B é a mesma coisa, ó, era menos 2, 5, quando eu somei 3, o B ficou com a abscissa 1, e a ordenada, quando eu somei 2, passou a ser 7. O C é a mesma coisa, ó, menos 1, 3, quando eu somo 3, passa a ser 2 de abscissa, a ordenada que era 3, quando eu somo 2, passa a ser 5 de ordenada. Então está aí o triângulo A', B', C' transladado. Vamos agora para a reflexão. A definição também é uma isometria, isto é, mantém distância, ângulos e áreas. Assim sendo, na reflexão, a figura apenas se reflete. Mas se reflete como? Em relação a uma reta ou em relação a um ponto, conservando todas as suas características geométricas. Repito, os lados continuam o mesmo, os ângulos continuam os mesmos, a área continua o mesmo, o perímetro continua o mesmo. Perfeito? Olha o exemplo. Inicialmente, o exemplo de reflexão em relação a um ponto. Estou fazendo esse polígono aqui ABCD, quero refletir ele em relação ao ponto E. Basta você encontrar para cada vértice do polígono o seu simétrico em relação à origem. Claro, ponto E é a origem. Então, ó, repare, o ponto A, menos 2, 3. Simétrico em relação à origem, já expliquei isso para os senhores, é só trocar os sinais de cada um deles. Ah, e se fosse simétrico em relação a um ponto? É só fazer
O ponto médio, né? Isso aí você já sabe também. Simétrica em relação a um determinado ponto. Esse ponto determinado é o ponto médio entre o primitivo e o refletido. Perfeito? Então, ó, menos 2, 3. O A passou a ser o quê? 2 e menos 3. B, menos 3, 0. B' passou a ser 3, 0. C, menos 1, C', 1 e menos 1. D, menos 1, 4. D', 1 e menos 4. Observe que cada vértice do polígono tem seu simétrico em relação à origem refletido no polígono linha B', C', D'. Só para ratificar aquilo que eu acabei de mostrar. Reflexão em relação a uma reta. Bom, aqui você vai precisar fazer a projeção ortogonal para obter os vértices. É um pouquinho mais trabalhoso. Por exemplo, se você tem esse ponto A aqui e quer saber o ponto A', você vai ter que fazer a projeção ortogonal em relação a essa reta, descobrir essa projeção aqui, e lembrando que essa projeção é o ponto médio em relação a A e a linha. Isso para cada um dos vértices. Perfeito? Se eu quero saber quem é o simétrico desse ponto A em relação a essa reta aqui, projeção ortogonal, que você lembra bem como é que se acha, a gente acabou de ver isso no último assunto. Aqui, ó, olha esse segmento aqui, mesma coisa, segmento XY, quero refletir em relação a essa reta aqui. Não precisa ser reta vertical não, pode ser reta oblíqua também, qualquer tipo de reta. Se eu quero descobrir x', eu vou precisar da projeção ortogonal de x sobre essa reta, e aí essa projeção ortogonal, o pé de perpendicular, como queira, vai ser ponto médio entre x e x'. Para obter os pontos de reflexão é necessário determinar a projeção ortogonal, ou seja, estou ratificando aquilo que eu acabei de falar. Lembrando que a projeção ortogonal será o ponto médio entre o primitivo e o refletido. Chegando agora à rotação. Rotação para achar as coordenadas já é um pouquinho mais complicado. Também é uma isometria, isto é, mantém distância, ângulos e áreas. E, assim sendo, na rotação a figura apenas se rotaciona. Mantém tudo, mas ela faz uma rotação. Como assim essa rotação? Em torno de um ponto O por um ângulo θ. Então eu preciso saber a rotação em torno de que ponto e qual é a angulação dessa rotação. E também preciso saber se o sentido é horário ou é anti-horário. Perfeito? Vejamos o exemplo. Exemplo de rotação em relação a um ponto qualquer. Aqui, eu quero rotacionar esse triângulo ABC em torno desse ponto Q, ó, no sentido horário. Então, eu tenho ó, A24, B00 e C10. Quero fazer a rotação em torno desse ponto Q aqui no sentido horário e com um ângulo de 65 graus. Olha como é que ficou. Olha aonde ficou, melhor dizendo. A linha. Quais são as coordenadas desse a linha aqui? Complicado. E desse B'? Também. E desse C'? Bom, por que parou aqui? Vamos inicialmente entender isso. É porque se eu pegar esse ponto A, esse ponto Q e esse ponto A', esse ângulo, conforme você está vendo aqui na segunda figura, será de 65 graus. Se eu pegar B, Q e B', bom, B, Q e B' também teria aqui um ângulo de 65 graus. Se eu pegar C, Q e C' também teria um ângulo de 65 graus. Mas como é que se chega a essas coordenadas? Aí é um pouquinho diferente das anteriores, um pouquinho mais complexo. É assim, ó. Primeiramente, observe essa rotação aqui em relação à origem. Tem um círculo de centro menos 3, 3, e rotacionei ele em 180 graus, no sentido anti-horário. Então eu fiz assim. Ó. Aí ficou aqui. Ó. Suas coordenadas de centro, que era menos 3, 3, virou 3, 3.
E aqui, com 210 graus, já virou um número irracional essas coordenadas de centro. Tá, e como é que se chega a esses valores? É isso que eu quero te ensinar. Para isso, você vai ter que fazer uma multiplicação de matrizes. Para chegar à obtenção das coordenadas em relação à origem, você vai multiplicar cosseno θ menos seno θ, seno θ, cosseno θ, pelo ponto xy. Então, no primeiro caso aqui, que foi de 180 graus, substituí cosseno por 180, seno por 180 e multipliquei por menos 3, menos 3. Cosseno de 180 é menos 1, seno de 180 é 0. Então ficou assim. Fez a multiplicação de matriz, menos 1 vezes menos 3 mais 0 vezes menos 3, 0 vezes menos 3 mais menos 1 vezes menos 3. Eu encontrei as coordenadas 3, 3, conforme você já tinha visto na figura. Agora a outra rotação que eu fiz, de 210 graus. Mesma coisa, mesmo procedimento. Só que agora os números são racionais, porque o cosseno de 210 é menos raiz de 3 sobre 2. E o seno de 210 é 1/2. Ou menos 1/2, melhor dizendo. Então ficou assim, tá vendo? Essa matriz aqui multiplicada por menos 3. Fez as continhas, naquela continha chata pra caramba. Primeira linha com primeira linha, segunda linha com segunda, aquele tudo tá menos raiz de 3 sobre 2 vezes menos 3 mais meio vezes menos 3, deu isso aqui, ó. Então tá aqui, ó, as coordenadas do C', menos 3 mais 3 raiz de 3 sobre 2, 3 mais 3 raiz de 3 sobre 2. Isso aqui vai dar mais ou menos, ó, abscissa 1 e ordenada 4. Pode conferir na calculadora. Aqui vai dar abscissa 1 e ordenada 4. Finalizando, eu gostaria que você visse essa tela com bastante atenção, que eu faço uma sugestão para você assistir essas aulas aqui, ó, no YouTube. Essa aula no YouTube do professor Leandro Vieira é muito interessante, foi feita para a 7ª série, mas é muito ilustrativa e facilita a compreensão. E também leia esse documento aqui, não é bem um documento, é uma espécie de um joguinho feito pelo pessoal da UFRJ, Instituto de Matemática, muito interessante também. Então está aí 2 sugestões de leitura para embasar nossa aula de hoje. E finalmente fica esse desafio para você resolver. Eu vou corrigir isso na próxima aula, tá? Isso vai ser corrigido em aula. Na próxima aula eu vou corrigir esse desafio. Tenta fazer e depois a gente corrige. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus.